bem legal, né? Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente e essa daqui é uma arminha de CO2. Hoje a gente vai ver como isso aqui funciona. Também vamos fazer um breve estudo se ela tem alguma aplicação em sobrevivência e principalmente você vai saber se você pode ou não investir nisso daqui para a defesa pessoal. Quem acompanha meu canal sabe que eu gosto de colocar nome de mulher em todos os meus equipamentos e eu acho até legal para o YouTube não brigar com a gente, ok? Essa daqui é Namaria. Namaria funciona com cilindros de CO2. CO2 pressurizado dentro dessas cápsulas aqui. A grande maioria das Ana Marias vão usar isso daqui, ó, bolinhas de aço de 4,5. Embora exista uma ou outra Ana Maria no mercado que use chumbinhos igual o das carabinas, ok? Nas lojas, caixinhas com 300 bolinhas custam R$12. No Mercado Livre, 1000 bolinhas, R$25. Bom, vamos descobrir agora como é que a Ana Maria funciona. Ana Marias como essa valem a pena? Claro que vale, tem diversos pró para você poder ter uma dessa daqui. Primeiro que você vai poder simular o manuseio de armas de fogo, saque, fazer vários treinamentos que você faz inclusive até com uma Airsoft, ok? Elas são muito baratas, elas são absurdamente divertidas e é algo que você pode usar na sua casa, como por exemplo, nós aqui no bunker, ok? E eu vou fazer o teste do sabão. O teste do sabão não é absolutamente nada científico, é mais uma comparação visual, intuitiva que a gente faz para saber o desempenho de determinadas munições. Eu já fiz alguns testes do sabão para vocês aqui no canal, então o link tá aqui em cima. E mais para frente, se inscreve aí que eu vou fazer um teste do sabão comparando ela com uma Ana Maria de pressão, ok? Então é o seguinte, eu vou aproveitar que eu estou aqui nesse ambiente blindado, que é um bunker, e vou colocar ele a 30 centímetros do sabão só para ver o que acontece. Vamos lá. Vamos ver o resultado. Um sabão. Bom, já dá para ver as bolinhas ali, ó. Tá? Ela passa uma barra. Aqui as bolinhas. Vamos repetir o teste só para ter certeza, ok? 30 centímetros, lá vai.
Perfurou. E ó, ali estão as esferas de aço. Igualzinho o primeiro teste. Bom, esse teste foi para mostrar para você o que acontece com as bolinhas de aço a 400 FPS. Quase todas as Ana Marias vão ter mais ou menos essa mesma velocidade. Tem variações. Você vai achar algumas com 440, 380 e bem menos, até 200, ok? Mas na média, dentre essas mais comuns, é isso que você vai encontrar. Antes de você colocar nos comentários que algumas Ana Marias de pressão vão ter desempenho melhor, lembre-se que esse daqui é um vídeo que trata exclusivamente das gás carbônicos, CO2. Se você quiser ver um comparativo como esse, se inscreve aqui no canal, deixa já o seu like aí para dar aquela força pra gente, que em breve eu produzo um desse para vocês. Só para adiantar, eu vou ser bastante generoso na minha avaliação, ok? A arma acabou de ser carregada, então ela está com potência máxima tecnicamente. Tá? E foi isso aqui que nós conseguimos. Eu já testei com uma outra arma um pouquinho mais potente e o resultado não foi muito diferente. Minha avaliação para sobrevivência: falta força. Isso mesmo, falta força e falta alguns benefícios, como por exemplo você poder disparar pellets que são projetados para perfuração. Isso ajuda um pouquinho a mais, ok? Ela vai fazer vários disparos, mas a grande maioria deles insuficiente para uma pequena praga ou até para uma pequena ave, ok? Óbvio que se você meter 10 bolinhas num camundongo, você vai abater ele. O problema é colocar as 10 bolinhas num camundongo. Isso aqui tem uma precisão máxima de 3 metros, 5 metros no máximo, e nessa distância a força é ainda menor. Agora você imagina que o bichinho, o rato, a presa, seja lá o que for, vai ficar parado ali esperando você, sei lá, fazer o seu trabalho? Não, não vai. As Ana Marias mais eficientes são aquelas que conseguem abater com um disparo só. Vamos saber um pouquinho mais sobre as Ana Marias de CO2, ok? Algumas delas são bem baratas e bem acessíveis. Para você comprar qualquer modelo, você só precisa ter mais que 18 anos. Vendedores, lojas e tudo mais precisam do CR. Então, com 18 anos, você pode ter a sua. Até onde eu sei, você não tem nenhuma restrição de posse ou porte disso aqui. Tem sim. A própria arma é proibitiva. Então, se você está pensando em sobrevivência e você está pensando em defesa, esquece, pois qualquer uma delas, desde as mais simples até as mais caras e elaboradas, aquelas que simulam arma de fogo e que tem modelos todo de metal, tem um pequeno detalhe que inviabiliza basicamente tudo. Quando você carrega a sua Ana Maria, independente de qual ela seja, automaticamente você começa a ter uma perda de gás. Porque o cilindro ele vai ser furado e por melhor que seja a vedação, se você deixar um tempo ela parada, ela vai perder o gás. Então, se você imaginar que você está preparado para uma situação, seja ela qual for, na hora que você for usar a sua Ana Maria, provavelmente ela pode estar descarregada. Isso é uma desvantagem gigantesca por uma série de motivos. Primeiro deles, você não leva um canivete para um tiroteio. Sério, você não leva. E na hora que você simplesmente mostrar isso daqui para um agressor qualquer e ele estiver armado e resolver reagir, você vai morrer. Pô, Batata, mas se eu mostrar um negócio desse pro cara, o cara vai se apavorar. Pel, pel, pel. É uma grande cagada. Você nunca apresenta uma arma que você não vai usar. Isso é um problema muito sério, porque na hora que você apresentar, você pode ser obrigado a usar, e essa arma aqui tem uma baixa letalidade, vamos colocar assim. Ah, mas se eu acertar lá no furico do zóio do não sei o que do cara, vai matar. Cara, você não vai conseguir acertar no furico do zóio do cara por vários motivos. Primeiro, ela não tem tanta precisão assim e ela vai ser mais ou menos útil a 3 metros. Hoje em dia se discute muito uma coisa chamada poder de parada. E quando você for comprar uma arma de fogo, por exemplo, você vai perceber que até uma arma calibre 22, embora letal, eu não estou dizendo que não é, vai ter um poder de parada menor que uma 9mm ou até que uma 380. Então, se você quer realmente uma arma para defesa pessoal, você vai lá buscar uma arma para defesa pessoal. Isso daqui
Embora, é claro, ninguém vá querer ficar na frente disso na hora que ele for disparar, ela é menos letal, vamos colocar assim. É isso que as pessoas precisam entender. Você não tem capacidade de parar um agressor usando uma arminha de CO2. Mas o filho do primo do tio do meu avô tem uma que ele mudou o negócio aqui dentro e ela ficou soltando muito mais gás e ela faz um estrago danado. Eu já vi até aqui no YouTube. É, eu também vi. Na hora que eu fui estudar para fazer esse vídeo, eu vi várias gambiarras, principalmente feito lá fora. Só que você tem que entender o seguinte: essa Ana Maria aqui, quanto mais você abre, seja lá a saída de gás ou o que você quiser inventar, mais gás ela perde, ou seja, vai se descarregar muito mais rápido, não tem como conter isso. Essas mudanças aumentam muito pouco, 60, 70 FPS, isso não é suficiente para dar energia para essas bolinhas. Calma aí, sobrevivencialista, você tá falando merda, porque eu já vi alguns reviews de kit de sobrevivência de avião e lá tinha sim armas de pellet, monotiros e Ana Marias de CO2 pro cara obter alimento na selva. É, eu também vi isso. Só que lembre-se, todas elas nos kits estão desmontadas. Totalmente desmontadas, com o cilindro de gás fora dela. Depois que você monta, já era, você tem que esvaziar ele inteiro. Se uma situação de sobrevivência onde um avião cai e está todo mundo procurando pela pessoa, vale a pena. Para nós sobrevivencialistas, que entendemos que muitas vezes nós podemos estar numa situação de sobrevivência onde nós nos retiramos com as nossas mochilas BOB, não vale muito a pena. Se você quiser realmente uma arma efetiva, você ir atrás de uma 22, por exemplo, que vai ser muito mais funcional para você, ou até, quem sabe, um crossbow, por exemplo. E muitas vezes, quando alguém vem falar que um dispositivo como esse daqui não é adequado para a defesa pessoal, essa pessoa não está sendo arrogante só porque ela tem CR ou porque ela tem outros recursos. É porque realmente, se servisse, seria uma mão na roda, porque elas são baratinhas, qualquer pessoa pode ir lá e comprar numa loja agora. A munição é disponibilizada em qualquer lugar. Você pode sim se divertir demais com isso daqui. Você pode treinar saque, você pode treinar o uso dela dentro da sua casa sem nenhuma restrição. Você vai se divertir pra caramba com ela, mas infelizmente para você encarar um agressor não é o ideal. O ideal é que você tenha sua arma de fogo, que você vai estudar esse tema e lá com certeza você vai entender. Eu sei que as armas são proibitivas no Brasil, mas mesmo você pode ir até um clube de tiro e experimentar, porque só de experimentar você vai entender a diferença. É sério, a gente tem que ponderar muito bem esse discurso do melhor que nada, porque esse discurso pode colocar bastante gente em risco e não é o objetivo de canais como o meu querer colocar você em risco em qualquer situação, seja ela qual for, principalmente numa situação potencialmente perigosa como defesa pessoal. Em defesa pessoal, as armas de disparo não seguem as mesmas regras que as lâminas pequenas, por exemplo. Lâminas pequenas podem sim, com treinamento adequado, ser extremamente letais. Agora, calibres pequenos e pouca força não vão te ajudar muito. Só para você não vir me dar uma bronca e dizer que eu não sei do que eu estou falando, existem sim namarias feitas para defesa doméstica e defesa pessoal. Uma delas é a Salt Supply Pepper. Eu acho que é assim que se escreve, eu vou colocar aqui para você ver. Ela dispara gás de pimenta. O problema é que a boca dela é 10 milímetros, totalmente proibido no Brasil. Você pode ter o que você quiser, até 6 milímetros. Vale a pena? É claro que vale. Eu acho que talvez seja uma das coisas mais divertidas que eu já peguei na mão para poder usar dentro de casa. Você dá 100, cento e poucos disparos com cada cilindro e você tem que gastar ele inteiro. Ou seja, é tiro pra caramba, é uma tarde inteira de diversão absolutamente garantida. Mas é isso, é algo para você treinar alguns fundamentos, é algo para você se divertir, estourar latinha, enfim, para isso, não é para outras atividades mais sérias. Para isso você vai ter outros recursos que vão ser muito mais eficientes em sobrevivência, pelo peso que você vai carregar, porque esses bichinhos são pesadas. Você vai ter aí um estilingue super municiado, capaz de disparar
flechas, capaz de pescar, capaz de muitas outras coisas mais funcionais do que talvez algo que, se você atirar na bunda de uma pomba, só vai enxotar ela para longe. Então pense bem na hora que você for investir, invista sabendo o que você está querendo fazer. E não caia nessa de ilusão de moleque de YouTube, porque não dá certo. É um instrumento de diversão, não de defesa pessoal e nem para você aplicar na sobrevivência, ao meu ver. Exceto, é claro, em treinamentos. Eu sou o Batata, guia de sobrevivente. Essa daqui é a Ana Maria. Eu espero que você tenha gostado. Enfie o dedão no like, compartilhe esse vídeo, porque muita gente por aí tá tendo uma ilusãozinha de como isso daqui funciona e das capacidades desse tipo de Ana Maria aqui. Até mais. Hashtag Ana Maria.